abramos nossas Bíblias para meditarmos um pouco no texto lido, livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 37 a 39. Vamos orar, vamos acompanhar orando para que Deus fale aos nossos corações. Então, meus amados, na última sexta-feira, nós falamos uma boa parte deste texto, não é? Onde nós vimos que Deus não quer que ninguém se vingue, mas se alguém faz o mal a você, entregue a Ele, não peça vingança, mas deixe que Deus é quem se vinga. Ele diz, minha vingança eu recompensarei, não é? E vimos no versículo 31, que horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, não é? Mas que Deus nos abençoe e nós possamos estar nas mãos do Senhor, debaixo das mãos dEle, mas nunca cair nas mãos dEle. Horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Prosseguimos e hoje entramos nesse texto, que mais uma vez diz que ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Muita gente não está esperando Jesus. Quantas pessoas ao longo dos últimos anos vocês conheceram, eu também, que estavam servindo ao Senhor na igreja, mas desanimaram, mas se desesperaram e saíram da casa do Senhor. Sabe por quê? Eles não estão esperando a vinda de Jesus, porque Jesus pode vir hoje, Jesus pode vir esta noite, glorificado seja o nome do Senhor. Por isso não devemos sair do nosso lugar. Alguns irmãos têm procurado, dizendo que a igreja tem determinados problemas, etc., e alguns até pediram carta de desligamento. Eu já disse para alguns deles, irmãos, o que eu já passei desde a minha mocidade até hoje na igreja, eu não era para estar mais na Assembleia de Deus. Calúnias, invejas, perseguições, tanta coisa, sabe? Mas quando eu pensava em desistir, Deus dizia, fica no teu lugar. Amém, meus irmãos? Fica no teu lugar. Teve uma vez, irmãos, que a pressão foi tanta, mas tanta, que eu disse à minha esposa, vou entregar tudo, amanhã vou entregar tudo, e ela concordou. Ela nunca concordava que eu entregasse algum trabalho, por causa de incompreensões, mas dessa vez, ela viu que era tão sério, que disse, eu concordo com você. Então, eu fiquei muito feliz, não é? E em paz, pensando no dia seguinte já, procurar o então pastor da igreja, para agradecer a ele pelos tantos anos de trabalho, e dizer que não ia mais ficar naquelas funções, e que me afastava do templo sede, ia ficar numa congregação. Mas fiquei tranquilo, irmão, tranquilo mesmo, só que, quando eu fui saindo da minha casa, no meu veículo, para ir buscar a minha esposa, que dirigia o círculo de oração, então passou um profeta, chamado Valdemar. Quem conheceu ele aqui, levanta a mão assim, o Valdemar de Natal. Quem conheceu? Pouca gente. Ele ainda é vivo, o visitei há pouco tempo, e mais uma vez Deus falou por ele para mim. Então, quando eu vou sair no meu carro, escuto aquela voz, pastor Alinaldo, o senhor mora aí? Eu disse, sim, irmão Valdemar. Aí ele ia passando, disse, o senhor vai para onde? Disse, vou para Ponta Negra. Então vem aqui comigo, eu deixo o senhor mais perto. Ele entrou. Irmãos, veja que eu estava com o coração já tranquilo, que ia entregar tudo. Não deu nem 5 minutos, aquele servo de Deus ao meu lado começou a falar em línguas estranhas. Eu disse, meu Deus, será que tem alguma coisa para mim? Sabe o que foi que Deus me disse? Meu servo, eu tenho visto o que aqueles homens têm feito contigo, mas fica no teu lugar, porque eu vou tomar as providências.
Ai, irmão, confesso que eu não gostei não. Eu já tinha tomado a decisão, estava tudo tranquilo, né? Eu disse, Senhor, eu não esperava essa palavra, mas como Tu mandas em tudo, Tu és meu Deus, eu me submeto e fico no meu lugar. Então, querido irmão, você que pensa em sair, tenha cuidado, para não tomar um caminho de Jonas, viu? Jonas tomou um caminho na direção dele, e no fim, vocês viram o que aconteceu, não é? Só escapou pela misericórdia de Deus. Então, vamos continuar confiando no Senhor. E um versículo que Deus me deu em toda a minha vida, pressão de um lado e de outro, foi o Salmo 91, versículo 10. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto, aqui estou. Para ser pastor da Assembleia de Deus de Parnamirim, a regra normal do ministério tinha que ter muitos anos de ministério e ter dirigido muitas igrejas no interior. Era normal isso, né? Era regra. Aí, pastor Santana me escolheu, me chamou, contrariando todas as regras. Não vou contar como foi para não tomar tempo. Contrariou todas as regras. Eu nunca dirigi uma igreja no interior. Só dirigi a Mocidade em Natal e 2 congregações só. Quando o pastor disse, Deus me falou que você vai ser meu substituto. E eu, pastor, não tenho condição não. Não tenho condição, pastor. Tremi nas bases. Não, pastor, não tenho condição. Sabe o que ele disse? Pois é, mas Deus disse que é você. Eu vou fazer o que agora? Fazer o quê? Viu? E assim, meus irmãos, quando você está na vontade de Deus, não saia do seu lugar, não se precipite, não se incomode com cara feia, ou com defeito de A ou de B, não. Quando a cara feia olhar para você, olhe para Jesus, olhe para o rosto de Jesus na cruz, e você vai ficar tranquilo, amém? Certamente Deus está falando para alguém, pois eu não pensava em falar nisso, viu? Então aqui, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. E o que é que há de vir? O que há de vir é o que Deus tem prometido, meus irmãos. As suas promessas para a sua igreja, não vai falhar nenhuma, porque Jesus disse, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja Deus. Muitos se levantaram contra a igreja, não é? Pensando que iam destruí-la, mas não puderam. O judaísmo lutou, não conseguiu. Veio o Império Romano com toda a sua potência, não é? Matou muitos cristãos, jogados aos leões, queimados na fogueira, mas eles não prevaleceram. Depois veio o comunismo satânico, não é? Que quis dominar o mundo, matou 100 milhões de pessoas, e dentre essas pessoas, milhares e milhares foram pastores, foram crentes, mas a igreja não foi destruída, e não vai ser nunca. Sabe por quê? Porque Jesus diz em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dê glória a Deus. Pode perturbar, pode fazer muito problema, mas não pode prevalecer, não é? Então o que há de vir, irmãos, virá, tanto para a igreja como para você. Se Deus, como disse aqui um hino, não é? Se você tem promessa de Deus, você não vai morrer antes não. Deus tem uma palavra, se você não sair do seu lugar, a promessa vai se cumprir, porque Deus disse para o profeta Jeremias, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Dê glória a Deus por isto. Versículo seguinte diz assim, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que recua, irmão? É covarde. Quem recua é covarde. Está servindo a Jesus, e amanhã, por causa do namoro, por causa de um casamento, por causa de um emprego, por causa de sexo, por causa de dinheiro, recua, é covarde. O nome estava escrito no livro da vida,
e Deus manda riscar o seu nome do livro da vida. Aqueles irmãos calvinistas dizem que ninguém pode perder a salvação. Pode sim, pode, estar escrito na Bíblia. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas se não perseverar, não tem jeito, meu irmão. No Apocalipse capítulo 3 diz o quê? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por isso, irmão querido, a coroa da vida não é uma coroa de metal, de ouro, de prata, não. Coroa da vida quer dizer o galardão da vida eterna, está entendendo? É o coroamento de toda a sua história, de toda a sua vida cristã, servindo ao Senhor, uns de uma maneira, outros de outra, sofrendo mais, outros menos, não é? Mas o seu nome está escrito no livro da vida. Não faça nada para que ele venha a ser riscado. No Apocalipse diz que a quem não obedecer, quem tirar alguma coisa dessa palavra, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Então não venha dizer que não perde a salvação. Claro que perde, claro que perde. O crente que passa a ser um mentiroso, se torna um filho do diabo, um adúltero, prostituído, homossexual, a Bíblia diz que é condenado, não tem jeito. Mas tem gente que agora tem um evangelho modernista, evangelho politicamente correto, e diz: não, eu hoje vi uma coisa que de estarrecer. Eu já conhecia aquele pastor, eu o conheci quando ele era pastor em Fortaleza, no Ceará, e eu era sargento do exército, meu primeiro quartel, eu servi a Deus com 18 anos, então fui servir ali, né? E ele era da Assembleia de Deus, da mesma convenção nossa, mas saiu e fundou uma igreja, por sinal muito boa, cresceu muito, e me convidou até para pregar lá, e eu fui. Mas depois ele saiu dali, foi para o sul do país, e ali fundou uma igreja lá. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, que esse negócio da vinda de Jesus em glória, descendo nas nuvens, isso é uma utopia. Um pastor dizer isso, querendo dizer, isso não é verdade, isso é somente para manter as pessoas atraídas, não é? Outra coisa que ele disse, lembra daquele tsunami que houve em 2001, aquela onda gigante de 9 metros de altura? 9 metros de altura é a altura dessa igreja. Uma onda dessa altura destruiu várias cidades na Ásia, morreram 200 e tantas mil pessoas, irmãos. Não foi brincadeira, em questão de minutos. Irmão, cuidado, que a Bíblia fala que haverá, no Apocalipse, haverá diversos terremotos. Eu contei pelo menos 5 terremotos que vão acontecer depois da vinda de Jesus na grande tribulação. Alguns deles serão localizados, mas tem um deles que a Bíblia diz tão grande que nunca houve na face da terra. Aquele terremoto vai ser um terremoto global. Todo o planeta vai tremer, viu? Todo o planeta vai tremer e vai morrer, meus irmãos, a maior parte da população que estiver viva naquele tempo. Para a grande tribulação, vocês pensam que vai entrar muita gente? Vai não. Se o mundo tiver, vamos supor, 10 bilhões de pessoas, pelo que eu já calculei no Apocalipse, só vai entrar talvez uns 2 bilhões. A igreja terá subido para o céu. Dê glória a Deus por isso, não é? Então, pouca gente vai entrar para a grande tribulação. Aquele pastor disse, quando houve aquele tsunami, né? Aquela catástrofe terrível, ele disse no jornal, eu li e fiquei também admirado, até que ponto a pessoa apostata da fé. Ele disse: olha, nós temos que rever nossa teologia. Nós dizemos que Deus é onipotente, que Ele é onisciente. Não. Se Ele fosse onisciente, Ele sabia que ia acontecer o tsunami. E se Ele é onipotente, Ele deveria ter evitado. Portanto, Deus não é onipotente, nem é onisciente e nem onipresente. Eu pergunto a você, precisa de ateu? Não
Um crente que tem essa visão, não precisa de ateu. Ele já é, não só, ele é um apóstata. Apostatar da fé quer dizer deixar a fé, afastar-se da fé. Pois bem, nesta semana, mais uma vez ele disse para um grande jornal e na internet: homossexualismo não é pecado. Ser homossexual não é pecado. Aí ele disse assim, eu interpreto Levítico e Romanos no contexto do mundo pagão. Olha só, onde é que tem isso? No mundo pagão? Não, senhor. Deus falou para Israel: quando o homem se deitar com outro, como se fosse mulher, ambos cometeram abominação ao Senhor. Onde é que tem paganismo aí? Nada de paganismo não. Tem Levítico 18, 22 e 23. Aí você vai para Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27, e lá diz que a homossexualidade é imundícia. Meu irmão, é imundícia mesmo. Quando é homem com homem, é sexo com fezes. Sexo com fezes, irmãos. Pode usar preservativo, mas tem fezes. E se for mulher, também é um ato, diz Paulo, ato contrário à natureza. Então, queridos, imundícia, torpeza, paixões infames, ato contrário à natureza. Aí o pastor vem dizer que isso é um contexto pagão. Ele não falou em 1 Coríntios 6 e 10. 1 Coríntios 6 e 10 diz: ficarão-lhe fora os ladrões, os adúlteros, os devassos, os sodomitas, os efeminados, não entrarão no reino de Deus. Sabe o que é sodomita? Homossexual que faz o papel de macho. Efeminado é o que faz o papel de fêmea sem ser. Então, a pessoa dessa, meu irmão, não está vivendo pela fé em Cristo Jesus, de acordo com a palavra de Deus. Ele recuou. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em alguém que deixa a sua palavra de lado e, para agradar os homens, inventa uma interpretação inclusiva, compreensiva, não sei o que. Não, meus irmãos. O versículo anterior diz: horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos. Outro trecho diz: Deus é fogo consumidor. Ele é o supremo amor, mas é a suprema justiça também, meus irmãos. E ele vela pela sua palavra. Não esqueça de um detalhe. Salmo 138, versículo 2 diz assim: Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. Tem crente que não dá valor à palavra de Deus, não. Não dá para obedecer, não dá para ler, não dá para meditar, não se interessa. Mas para Deus, a sua palavra está acima do seu próprio nome. Não é verdade? Isso é muito sério. Então, meu irmão, cuidado para não recuar. Não recue. Aconteça acontecer, fique no seu lugar, nos pés do Senhor Jesus. Sabe? Se alguém fez alguma coisa contra você, pode estar certo. Deus diz: não se vingue, minha é a vingança, eu recompensarei. E a Bíblia diz mais também: Deus não tem o culpado por inocente. Não. No Brasil está havendo uma coisa estranha em termos de judiciário, não é? Então, pessoas de bem são presas, perdem cargo, perdem função, e ladrões, corruptos, são soltos, porque são considerados inocentes. Porém, eu tenho dito várias vezes no Facebook, o juízo final já está pronto. O juízo final já está preparado. Já tem ano, dia, hora e minuto marcado. Deus já está em contagem regressiva. Não sei em que ponto, mas quando chegar aquela hora que ele contar 3, 2, 1, 0, o arcanjo toca a trombeta. O arcanjo tocará a sua trombeta. Diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 em diante. Quando o arcanjo tocar a trombeta, irmãos, diz a Bíblia: os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. No mesmo instante, fração de segundo depois, encontrará o Senhor nos ares, para viver para sempre com Ele. Não vale a pena recuar, meu querido irmão. Então, que Deus abençoe, que sempre Ele tenha prazer em nós. Sempre Ele tenha prazer em nós. Me lembro que de uma história interessante, testemunho, que eu li há muitos anos, ainda era um obreiro jovem, li esse testemunho de um senhor do interior, já bem idoso, não é, já velho. Ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, e toda a família era católica, romana, não é, e não gostaram daquilo, mas respeitaram, porque era o ancião, não é, o patriarca da família. Porém, um filho dele, não é, estava fazendo curso de medicina em São Paulo. Naquele tempo, não tinha faculdade de medicina em todos os estados, não. Aqui no Nordeste, por exemplo, só tinha em Pernambuco. Não tinha na Paraíba, não tinha no Rio Grande do Norte, não tinha no Piauí, não, era só lá. Poucas faculdades. E aquele jovem do interior, o pai pagou a faculdade para ele, lá em São Paulo. Mandaram dizer para ele: olha, rapaz, aconteceu uma coisa muito ruim. Ali, o pai não, o avô, viu? Era o neto, não era o filho não, o neto. Rapaz, tu sabe da pior coisa que aconteceu. O teu avô agora foi ser crente, protestante. Aí ele mandou dizer numa carta: não se preocupe não, quando eu for de férias aí, eu vou tirar essa loucura da cabeça dele. Então, nas férias, aquele jovem estudante de medicina, não é? Aliás, se formou em medicina, concluiu o curso de medicina lá e veio então para visitar a família. Visitando a família, foi na casa do avô. Lá, sentou na sala, conversou um pouco, pediu a bênção, não é? Aquela família tradicional. Lá bastante, o jovem médico disse: vovô, eu soube que o senhor agora é protestante, vovô. Meu filho, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Estou muito feliz, estou bem. Vovô, aí ele disse: vovô, isso é ilusão. Isso está errado, vovô. Tire isso da sua cabeça. O velho escutando calmamente, pacientemente. Olha, vovô, sabe que eu vou dizer uma coisa para o senhor? Eu, no meu curso de medicina, aprendi muita coisa. Aprendi, inclusive, que Deus não existe, que tudo surgiu por acaso, sabe? E o velhinho pacientemente escutando, tranquilo. Eu creio que ele estava orando aqui dentro: Senhor, me dá a palavra para eu responder a ele. E o arrogante doutor continuou, não é? Botando para fora seus conhecimentos. Então, aprendi isso, aprendi aquilo. E o que foi que o senhor aprendeu, vovô, nessa lei? Olha a resposta do velhinho: eu aprendi a dizer: para trás de mim, Satanás. Dá glória por isso, tá? Abra a boca e dê glória. A boca e dê glória. Pois bem, o velhinho escutou, mas quando abriu a boca, tapou a boca do doutor. E ele disse: desse jeito não tem jeito não. Vovô, fica aí com sua lei, eu vou embora. E aquele doutor arrogante disse para a família: não tem jeito não. Ele tem uma convicção, não tem jeito. Sabe por quê? Porque ele não recuou. Minha alma não tem prazer naquele que recua. Dê glória a Deus por isto. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos é depois de Atos dos Apóstolos e antes de Coríntios. Romanos 1, 17. Versículo 16 e 17. Porque aqui você vai ver quem não recua e o valor da fé. Versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Dê glória a Deus. Você não vive, meu irmão, por vista, você não vive pela lógica humana, não. Ser crente não é lógica humana, ser crente é lógica de Deus, viu? É isso. Então o justo viverá da fé. Que fé? A fé em Cristo, a fé que salva, a fé que cura, a fé que batiza com o Espírito Santo, a fé que liberta. Estes sinais seguirão os que creem. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Glória a Deus. Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O justo vive disso, vive da fé. Essa fé em Cristo, fé para a salvação e fé para sinais, prodígios e maravilhas. Por isso o justo viverá da fé, não é? E outro trecho diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo? Abra também a Bíblia comigo em Gálatas 3, 8 a 11. Gálatas depois de Coríntios. Gálatas 3, 8 a 11. Epístola de Paulo 3, 8 a 11. Vamos ver o que é que diz aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus, olha só, Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Abraão, o velho Abraão, o patriarca, o pai da nação israelita e o pai da fé também. Aqui diz que quem primeiro viu o Evangelho foi Abraão. Deus, sabe, quem primeiro viu o Evangelho foi Abraão. Está entendendo? E quem foi que pregou o Evangelho para Abraão? Viu? Foi o próprio Deus. Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé em Jesus, os que estão da fé, são filhos de Abraão, pai da fé, não é? E diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar, de sorte que os que são da fé são benditos de Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O 11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então a lei de Moisés, que foi dada por Deus, qual foi o papel dela? Foi disciplinar a humanidade, começando pelo povo de Israel, não é? Veja que o povo que mais desobedeceu a Deus, mais rebelde que foi contra Deus, foi o povo de Israel. Mesmo Deus tendo a lei, dizendo o que podia fazer, o que não podia fazer, com seus juízos, estatutos, mandamentos, eles desobedeceram. Imagine se não tivesse a lei, seria iguais às outras nações, budismo, islamismo, shintoísmo, tanta coisa que tem por aí, não é? Então, a lei nunca salvou ninguém, nunca justificou ninguém. E o que foi que a lei fez? A lei, diz a Bíblia, que se viu de aio. Aio quer dizer um condutor de crianças menores. Aio era um empregado de uma pessoa que tinha rica, que tinha posse e não tinha tempo para cuidar dos filhos, e pagava um empregado que se chamava aio. Aio também podia ter uma aia, entende? Então o aio cuidava do filho do rei, do homem rico, até que aquele menino chegasse a ficar na idade maior. Aí não precisava mais dele, atingia a maturidade. Então, para Deus, o povo de Israel foi, antes de Jesus, viveu na menoridade, feito menino ruim, fazendo rebeldia, quebrando as coisas, desobedecendo pai e mãe. Assim foi a humanidade, e principalmente Israel. Mas diz Paulo, até que chegou
a maturidade. Então nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da lei de Cristo. Dê glória a Deus por isso. Entendeu, queridos? Então Gálatas está mostrando isso, não é? Que a lei nos justificou, mas a fé é que justifica, que salva. Leia também Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses é depois de Gálatas, né? Filipenses 3, 13 e 14. Glória a Deus. Antes de Tessalonicenses, antes de Colossenses. Filipenses 3. Aqui. 13. O que é que diz aqui? Diz assim, meu irmão. Mas vamos ler o 12, né? Que ali diz o que há de vir virá. O 12 diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo e haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Dê glória a Deus por isso. Então, querido irmão, tem um prêmio esperando você. Tem um prêmio que a Bíblia chama de galardão. São vários galardões. Depois falaremos sobre isso, os diversos tipos de galardão que a Bíblia tem para os crentes, para a sua igreja. Então, é prosseguir para o prêmio, prosseguir para o alvo. Você tem um alvo, seu alvo não é ser rico, seu alvo não é ter nome aqui na terra, seu alvo não é ganhar muito dinheiro, não. Deus pode dar dinheiro, pode dar posição, mas nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o céu. Nosso alvo é um dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a gente subir com a igreja do Senhor. Não esqueça que só há duas igrejas: a igreja que vai subir e a igreja que vai ficar. Você analisa em qual delas você está. A igreja que vai subir é formada não é pelos crentes apenas, mas pelos crentes fiéis, salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus, e tem mais, e são santos. Santo. Se você não for santo, meu querido irmão, minha irmã, você pode ser crente 100 anos na Assembleia de Deus, batizado com o Espírito Santo, ter dom de profecia, curar enfermos e até ressuscitar morto. Você vai ficar aqui. Eita, silêncio, né? Como é que pode a pessoa falar língua, a pessoa ter profecia, a pessoa expulsar demônio, a pessoa ressuscitar morto e não ir para o céu? Irmão, que é isso, pastor Elinaldo? O senhor não está falando heresia, não? Não, meu irmão. Se você não gosta de ler a Bíblia, eu estou lendo 49 vezes ela. Todinha. E eu me arrependo de não ter começado a ler mais cedo. Mas tem crente que nunca leu nem o capítulo inteiro. É muita preguiça, meu irmão. É muita preguiça aguda, sabe? Falta de amor pela Bíblia, falta de interesse. Só lê a Bíblia quando é no culto, na leitura oficial. Aí só vai ler no outro culto. Hein? E o irmão estava dizendo aí, e lê no celular. Não sou contra ter a Bíblia no celular, não. Eu tenho, mas eu prefiro o livro. Por quê? Você sai de casa. Dê, Otávio, meu celular aí. Você sai de casa com o seu celular, você não é doido para sair digitando o celular, que está chamando o ladrão para você, né? Você bota no bolso. A Bíblia está dentro do bolso. Aí você sai da sua casa, vai para lá, vai para cá, né? Os vizinhos veem, você vai passando. Quem é que vai dizer que você é crente? Se você é uma irmã que ainda se veste de maneira simples, como diz a Bíblia, com aquelas 3 características que deve ter o traje da mulher cristã. Você quer saber qual é o figurino da mulher cristã? Quer saber qual é a moda cristã? Simples. Vai lá em 1 Timóteo 2:9. E diz assim:
O traje da mulher deve ser com honestidade, pudor e modéstia. Tendo essas 3 qualidades, meu filho, você pode usar qualquer vestido. E se aplica ao homem também, viu? Aplica ao homem também. Aí você vai com o celular no bolso. Agora, se você vai na rua assim, alguém diz, só pode ser crente. Deve ser da Assembleia de Deus. Porque em muitas igrejas por aí, crente não leva a Bíblia, não. Eu já preguei em muitas igrejas em Natal. Quando eu não dirigia a igreja, não é? Me convidavam para pregar, igreja batista, presbiteriana, metodista. Eu pedia permissão ao meu pastor. Ele dava, eu ia. Sabe o que me chamou a atenção? Em algumas igrejas eu fui pregar, aqui do lado tinha uma mesa cheia de Bíblia. Cheia de Bíblia. Aí eu perguntei, para que essas Bíblias todas? É que quando o crente chega na igreja, pega a Bíblia e leva para o banco. Quando sai, bota lá. Que amor pela Bíblia, irmão. Para mim, isso é ter vergonha da Bíblia. Não, não, senhor. Você pode ter sua Bíblia no celular, mas é bom andar com ela. É bom andar com ela, viu? Uma vez o ladrão foi assaltar um crente, não é? Aí quando foi assaltar, o crente levantou a Bíblia assim e disse, misericórdia, correu, saiu correndo. Foi embora. Viu? Ande com a Bíblia que não faz mal não, só faz bem. Um certo grande pregador, se não me engano, não sei se foi Moody, dizia o seguinte, todo dia eu faço um sermão de 3 quilômetros. Aí uma pessoa perguntou, como assim, pregador? Um sermão de 3 quilômetros? É no papel, não? Não, porque da minha casa para a igreja são 3 quilômetros, e eu ando com minha Bíblia, e todo mundo está dizendo, lá vai o pastor, lá vai o crente, ele crê na Bíblia. Amém, querido? Deixa eu ver se eu termino esse texto hoje, né? De Hebreus capítulo 10. Então, não recue, irmão, não recue. Terminando, diz assim, nós, porém, não somos daqueles, numa outra tradução que eu acho melhor, que aqueles retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha prazer em nós. Não é? Você não precisa ser um grande pregador, você não precisa saber pregar no microfone, não. Isso é para quem tem um chamado, uma vocação de Deus, não é? Porém, você tem um chamado, todos vocês foram chamados. Pensa que não foi chamado? Todos estamos aqui, temos um chamado geral. Primeiro, fomos chamados para ser discípulo de Jesus. Viu? Fomos chamados para ser servo de Deus. Fomos chamados para ser testemunha de Jesus. Essas 3 coisas você tem, todo mundo tem. Você para ser testemunha, agora está mais fácil. Agora está mais fácil. Aí a tecnologia é uma benção. Pega o seu WhatsApp, aí você tem um bocado de contato, em lugar de ficar conversando besteira, bobagem, né, e até coisa inconveniente, manda dizer para a pessoa, fulana, Jesus te ama. Deixa ela responder, né? Ela responde e você diz, olha, você já aceitou Jesus como Salvador? Ela vai dizer, não sei o quê. Aí você diz, então aceite, porque o dia de manhã não nos pertence. Você está pregando, todo dia faça pelo menos uma mensagem dessa. Não precisa pregar 2 horas não, manda uma mensagem todo dia, você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida, porque você está cumprindo a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, queridos?